aqui, como a gente O falou, eu prazer te é falo, meu. o prazer é nosso, então. Como eu falei para você quando eu te contactei o mês passado, retrasado, eu te conheci em 2019 pessoalmente, né, na sua palestra lá no Paraty em Foco, e acabei fotografando você num daquelas exposições que você estava junto com o Ivan Teixeira. Aí ficou uma foto Ah, bonitinha, você e Ivan Teixeira juntos lá. o Saudoso Ivan inesquecível Teixeira. Evandro. O É, inesquecível Evandro. exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Você participou da revista, está com 13 fotos, porque é a edição da XT número 13. A gente fez com 13 fotógrafos e 13 fotos. Uhum, A brincadeira com o 13 foi com a ideia do Zagallo. Não teve nenhuma outra homenagem. A minha homenagem é ao Zagallo mesmo, que ele adorava o 13, né? Então, uhum. minha Eu também homenagem é adoro ele. o 13, sabia? Eu Pois, adoro o 13. pois Uso é, então, muito o 13. então calhou de todo mundo gostar. Então, a grande diferencial dessa edição é que ela ficou muito grande por ter 13 fotógrafos e 13 fotos em cada um. Na próxima edição, a 14, a gente vai voltar para o padrão, que é 80 páginas. Essa deu 206 páginas, para você ter ideia. Nossa, que Mas vamos, loucura, cara. muita coisa. Mas vamos lá. Ah, a gente vai começar aqui, então, pelas suas fotos. Eu acho que os espectadores estão vendo a primeira página, que é o título que você deu, On the Road, ou seja, na Isso. estrada, né? É na Na estrada, estrada, na estrada. na, Estou sempre na na, estrada. na estrada pelo Brasil, né? Então, essa primeira Estrada pelo foto, Brasil. Eu fiz o projeto Coração do Brasil, na qual eu percorri 70 mil quilômetros. isso. Depois eu fiz o Paraná, que era uma continuação, foram mais 20 mil quilômetros. É rodar muito, é andar muito, é percorrer muito, é querer desvendar muito o Brasil e interpretá-lo, acima de tudo. É isso. Eu vou fazer uma audiodescrição aqui, que pode ser que alguém veja a nossa entrevista, não veja, simplesmente escute como se fosse um rádio, né, um podcast. Sim. Então, nessa primeira foto que eu escolhi aqui para colocar, para iniciar, você tem aparentemente uma mulher de costas, ou pode ser um homem também, mas eu acho que é uma mulher, tipo uma Uma mãe, mulher. Em segurando em Chapuri, exatamente. Segurando um rapaz, um garotinho, né? Isso. Novo, deve ter o quê? Uns 5 anos ou menos, É, talvez, por aí, olhando por aí. para ela de costas e ele no ombro dela, olhando para nós, que Tinha estamos aqui acabado fora. de chover e ela ainda apresenta sinais da chuva no próprio pescoço dela de costas. Tá? Essa Exatamente. mulher tinha acabado de chover em Chapuri. Era É uma uma, procissão. era uma procissão? Era uma Olha procissão. só, porque a gente vê a foto, a gente não tem ideia do que é. É muito bom de Não. saber que tem esses detalhes aí de uma procissão. Ela estava numa procissão e me interessa muito. Essas questões de fé, essas questões rituais do Brasil me interessam muito. O Brasil é muito rico nesses aspectos e tem muita diversidade e muita multiplicidade também. E eu tento Hum, percorrer, entende? Fazem anos, né? Hoje estou com 76, é uma vida dedicada e entregue à fotografia. Claro que teve o período em que eu fui músico, durante 10 anos, de uma banda que foi uma banda muito importante, que foi a Chave, no Paraná, então mas depois a gente vai colocar para o pessoal ver aqui a capa de um LP seu e tocar uma musiquinha, um pouquinho, pedacinho só, né? Para tá não dar bom. Tá. problema com o YouTube. Mas que bom que você trabalhou com música. Isso daí mudou um pouco a sua Mas forma de ver a eu fotografia? comecei com fotografia, depois eu tive um período de 10 anos numa banda, que foi a principal banda de rock até hoje, e pioneira do rock no Paraná, que foi a Chave. E a Chave tocou em São Paulo, enfim, tocou de Belo Horizonte até todo o sul do Brasil. E foi uma longa história, mas um período muito difícil. Não tinha essa coisa da banda acontecer como acontecem hoje muito facilmente no mercado fonográfico. A nossa foi uma batalha muito, 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 muito grande. Mas, enfim, faz Acre- parte. Acredito. Eu acho que a época áurea para aparecer, como você está dizendo, deve ter sido a década de 80, muito depois, né? Não Ou quando foi antes. A gente foi antes? começou 60 e 70. Certo. Bom, então vamos continuar aqui. Sim, eu queria te perguntar. Então, já que foi uma procissão, você tem então uma série dessa foto, ou seja, outras fotos nesse evento, não? Tenho várias, mas tem muita coisa ligada à fé. Tem o Ciro de Entendi. Nazaré, tem o Santo Daime, tem o diabo, tem muita coisa. O que eu pude fazer e que eu tive fôlego para
fazer, eu fui fazendo e Entendi. percorrendo o Brasil incessantemente. Claro que hoje eu me dedico só a uma fotografia absolutamente pessoal, que é uma barra muito difícil, não tem muita gente também nessa área, são poucos, na verdade, tá? Mas é isso, a gente não escolhe a É profissão verdade. nos escolhe. E a gente Exatamente. é escolhido e tem que enfrentar e tem que encarar, por mais difícil que seja a barra. Certo. Então vamos para a próxima foto, a próxima página, que vai ser, deixa eu ver aqui, Ah, é, uma essas é São duas, Gabriel da Cachoeira e a outra é Antonina do Cachorro. e Antonino Cachorro, né? Você tem uma É. ligação especial com a Antonina, não? Eu morei durante 4 anos em Antonina e lá eu ficava isolado praticamente, saía todo dia para passear o cachorro, enfim, foi um longo período e nesse período eu produzi o livro que eu estou tentando viabilizar, que é o livro sobre Antonina, que é onde eu morei Hum, durante 4 anos. É uma cidade entendi. pequena, 15 mil habitantes, uma cidade litorânea e uma cidade muito interessante e com uma paisagem deslumbrante de Mata Atlântica. É ali, Entendi. ali existiu a famosa indústria dos Matarazzo, na época que existiam os Matarazzo, tá? E ali foi um longo período, e um período muito fértil e muito rico na minha produção. Eu saía todo dia eu fotografava. Hoje, eu só fotografo com iPhone, só de iPhone. Não uso mais, não quero nem saber. Eu fiz uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, uma retrospectiva, agora há 3 anos atrás, na qual eu usei 42 imagens, todas feitas e printadas a partir do arquivo do iPhone. A qualidade é brutal. Eu não vou É querer usar verdade. outra coisa. Não quero mais usar É, teleobjetiva, nada disso. Tenho é uma. teleobjetivas de 20 É, mil dólares guardadas aqui no cofre. Não pois quero é, saber. o iPhone é uma máquina fotográfica, apenas ele, digamos, tem uma lente diferente que, se você se adapta, é uma máquina fotográfica excelente, né? É uma máquina fotográfica incrível, que permite fazer tudo, registrar tudo. Claro que vai até um determinado tamanho do processo, mas é uma máquina incrível. E você tira do bolso e faz. E é uma máquina quase que invisível. É Porque quando verdade. você usa a câmera do iPhone, nem sempre o cara que está sendo fotografado sabe que está sendo fotografado. E isso é muito bom, que te permite uma certa intimidade e uma certa invisibilidade também. É o que tinha antigamente com a Rolleiflex. A pessoa na Europa segurava uma Rolleiflex na barriga, né? Com um casaco lá, frio, por exemplo, olhava, ninguém notava. Quer dizer, Exatamente, exatamente. era É, muito a mais simples Rollei nesse também foi uma sentido. puta máquina, né? Uma puta de uma máquina, né? É, pois Enfim, é, as lentes Zeiss eram especiais. é verdade. Bom, então vamos passar para a próxima foto. Aqui tem esse é Antonino, esse rapaz de cabeça para baixo? Esse aqui é a Antonina. Eles estavam brincando, fazendo malabarismos em cima do manancial, do mangue, e eu fotografei. Estava junto com o Tadeu Villani, nessa época, e estava Hum, junto com o Marcel Guanain, que é outro grande fotógrafo, hein? Em Grande que fotógrafo. época, em que época mais ou menos? Ah, tem uns 7 anos atrás. Certo. Uns 7 anos atrás. Até que não é tanto tempo. Para nós não é, foi outro dia, É, não é foi outro verdade? dia, foi outro dia, foi ontem, foi ontem. Foi outro. Foi E ontem. a baiana? A outra é em Iemanjá. Eu faço um longo trabalho, tenho um livro praticamente pronto, chamado Saravá, que é sobre a Umbanda, a presença da Umbanda no Brasil. Curiosamente, em Cassino, no Rio Grande do Sul, se encontra e se reúnem os grandes mananciais exatamente da Umbanda, tá? No dia 2 de janeiro, que é quando tem a festa de Iemanjá. Isso aí é na festa de Iemanjá, é uma foto muito especial que eu fiz, obviamente, fui muitas vezes fotografar no Rio Grande e vou continuar indo, provavelmente o ano que vem lá estarei, agora este ano, em fevereiro, lá estarei fotografando novamente o, o, a Umbanda, que é um tema que me interessa muito. Essa transformação, essa transfiguração do personagem, incorporar e estar numa outra dimensão, para mim, é decisiva e é fundamental. Que bacana. Bom, vamos para a próxima foto, então. Essa você sabe onde é que foi? Eu não sei se eu não estou.
Essa aqui foi em Lembrando, Cassino. Cassino, né? Tá certo. Cassino. Vamos continuar. Cara, Vamos que é um continuar. ritual enorme. O Rio Grande congrega um grande manancial de centros de Umbanda do Brasil. É talvez dos maiores, mais que a própria Bahia, o Rio Grande. Tem centros Olha de só, Umbanda. E é uma coisa que pouca interessante. gente sabe. E é muito interessante. Então, no dia 2 de fevereiro, que é quando acontece a festa de Iemanjá, é um ritual que você não pode nem imaginar naquela praia de Cassino. É uma coisa incrível, incrível e única. Bom, vamos seguir em frente, então. Estamos agora com uma jangada, um jangadeiro, e do Essa lado, aqui foi em alto mar. Eu peguei uma sisal. jangada para saber qual é que era o processo e como é que era o jangadeiro enfrentar o alto mar. E aqui eu estou indo, caminhando para alto mar. Depois eles ficaram pescando e aí eu passei mal, porque eu enjoei muito e foi muito terrível, mas aqui ainda estava muito bem e fotografando, e tem uma série enorme, enorme, dessa série da jangada, que é indo exatamente para o horizonte, para a grande pescaria, tudo pesca na linha. Cada puxada eles diziam peixe-rei, peixe não sei o quê. Todos sabiam que peixe é que vinha só na puxada da linha dentro da jangada. Hum, e essa foto tá bacana porque você está dentro do barco, não é isso? Estou atrás do barco, entende? Cara, e o barco era limpo completamente pelas águas que entravam e atravessavam o barco. Daí eu pendurei o equipamento no único banco que tinha atrás, e ali eu fiquei. Pronto, foi uma longa história. A gente saiu, eram 3, 4 da madruga, e foi até 2 da tarde na pescaria. E cada peixe já foi. Os caras sentiam só na puxada do anzol, eles sabiam que peixe é que vinha. Era uma coisa Olha só, incrível. é experiência de pescador, né? Experiência de pescador e uma vivência com o pescador. A gente estava em 6 numa jangada minúscula, minúscula. E certas vezes eles ficavam nessa jangada à deriva. Viravam ao contrário e dormiam, inclusive, na jangada. É uma história incrível. A história É, de pescador é muito incrível. A outra é interessante. uma foto do Sisal, Sisal, exatamente. que é na Bahia, tá? Da cidade de Valente, que leva esse nome. E é uma coisa incrível, porque o Sisal é muito brutal. Os homens que colhem o sisal e o tentam transformar para depois transformar em fibras, é uma coisa incrível, porque eles perdem muitas vezes as próprias mãos no aparelho rudimentar que eles usam para desfiar o próprio sisal. Olha só. Ou seja, é uma profissão, digamos, muito perigosa nesse sentido. Muito perigosa e muito medieval também. Muito medieval. Mas, enfim, é uma profissão que tem a maior dignidade e que ainda tem muita gente que trabalha duro e pesado, principalmente nessa região de Valente, da Bahia. Entendi. Bom, vamos então para a próxima foto. Temos agora uma estrada com uma família, né? E um garotinho no outro Essa é em lado. Minas Gerais. E o curioso é que você pode ver, as crianças são as únicas que vão protegidas por uma capa que as protege da chuva. A mulher vai com o guarda-chuva e o homem não vai com nada. Vai Ou nada, é. enfrentando a estrada e enfrentando a chuva que caía impiedosa, né, nessa foto que eu fiz. Eu saí, desci do carro, fiz a foto e pronto, e assim vai. A outra do lado é em Campo Mourão e é um grito, é uma expressão de liberdade de uma criança dentro de um campo vazio, um campo que outrora foi um campo de plantio de soja. Certo. Mas ele foi de plantio de soja e estava entre safra ou não ia ser mais plantado? Já tinha sido cortada, estava entre safra agora. Entre safra, entendido. Vamos para a próxima. Agora essa Essa foto aqui é o famoso Padre Cícero. E o exatamente. Padre Cícero, essa senhora que está aqui do lado direito, ela estava incorporada. Tinha acabado de receber um espírito, estava incorporada. Ela não estava ali na situação, ela estava numa outra transcendência, numa outra esfera, em uma outra mediunidade. E é um Hum, tema que me interessa muito, porque o padre Cícero é fortíssimo, né, da região. Fotografei muito e tem um longo, longo material do padre Cícero. mas essa foto assim foi no dia, na semana da peregrinação lá em Juazeiro?
foi na cerimônia da peregrinação, ela indo em frente ao túmulo do padre Cícero, que elas vão e percorrem um longo trajeto, e aí ela estava incorporada e eu pedi e fiz a foto. Entendi. Ficou maravilhosa a foto. E É. eu acabei combinando com essa menina, eu acho que É é do um menino, é um Centro-Oeste, né? menino, é um menino, é um menino. Menino. Chama-se Tafarel, era o nome dele. Isso aqui foi na Folia da Roça, num ritual que acontece na Festa do Divino, lá em Planaltina, perto de Brasília. Perto de Brasília. Tá certo. Vamos seguir em frente, então. Uhum. Aqui temos uma foto, inclusive, que eu pedi por último para você, que é esse casal. E o Esse do casal outro. é lá em Mariana, onde aconteceu a grande hecatombe, o grande desastre ecológico que invadiu tudo e destruiu tudo. Esse casal tinha acabado de salvar e salvou a propriedade deles, que ficou num alto. E eles conseguiram salvar. E aqui estão os dois felizes da vida, ele com ela. É um casal que se salvou daquela tragédia de Mariana. Ou seja, você fotografou depois da tragédia. Logo após a Obviamente, tragédia. logo Ainda após a estava tragédia. tudo em escombros. Olha só. E o E a casal na outra do Vendinha. lado é o cara tentando cantar uma mina em Nova Ah, Viçosa, onde morava o meu grande amigo, já falecido, Franz Krasberg. E aí ele está cantando ela e ela, com o sorriso nos lábios, deixando, vai para lá, etc. é. Enfim, foi uma longa história e foi uma história muito interessante, porque nesse dia saíram todos para passear no mangue e eu fiquei fotografando exatamente Nova Viçosa, onde morava o Krasberg, que era uma É, grande figura e um grande amigo meu. é verdade, ele é uma grande figura. Aquelas obras dele são de uma arte que a gente não vê por aí mais. É bem diferente. Ou se vê, são carésimas. Uma obra É, de verdade. Krasberg é mais de $250.000. É por aí. Muito cara, muito cara. É. Bom, vamos seguir em frente. Então, mas essa daí, essa moça que está, digamos, dando o fora Um no H no rapaz, cara. ela está com uma cara realmente maravilhosa, uma foto maravilhosa, essa pegada Eu dessa foto. sei. Vamos lá. Acabou, as suas fotos acabaram, aqui seria do próximo fotógrafo. Então, vamos começar a parte de perguntas. Então, Vamos lá. encerramos a parte da revista, vamos começar a parte da. Olha, a primeira coisa, eu sei. Mas as pessoas que estão escutando e conhecendo você agora, ou nunca tinham ouvido a sua voz, né? Uhum. Você tem sotaque português, porque obviamente Eu você sou português. é português. Eu Em nasci num Açores. arquipélago no meio do Oceano Atlântico que chama-se Arquipélago dos Açores. É um conjunto de 9 ilhas. É um paraíso aquilo lá, um paraíso. E eu morei lá até os 9 anos. Depois é uma Hum. longa história. Meu pai veio para o Brasil para ficar 4 anos e eu vim com meu pai. Depois eu retornei para estudar Direito em Lisboa e depois eu retornei em função de uma banda que eu tinha, que era a Chave, foi a grande banda de rock que aconteceu até hoje no sul do Brasil e no Paraná. Eu vou botar a capa da banda aqui. Essa aqui é a revista, o site da revista que está aparecendo. Onde é que eu botei a capa da banda? Está aparecendo a capa da Aí banda aí? isso aí é a capa de um CD pirata que a Ah, Chave olha só só. gravou um compacto simples com 2 músicas que foram gravadas no estúdio do Eduardo Araújo, o bom. E a gente gravou no Eduardo Araújo apenas 2 músicas e um compacto que não tinha nem capa. Anos depois, em São Paulo, aparece um cara vendendo um CD da Chave com 14 músicas. E era tudo músicas gravadas, a gente gravava todos os ensaios da Chave. E era Hum. uma gravação no ensaio. Pronto, e aí aconteceu a história. Foi um CD pirata, cujo pirata, a gente pirateou o pirata e lançou. E numa semana a gente vendeu mais de 5.000 cópias. Foi uma loucura. Olha só. Ou seja, a pirataria às vezes ajuda, né? Vamos dizer assim, né? Às Ajuda e vezes. ajudou muito. A gente pirateou o pirata e lançou pirata. Porque se não Foi uma fosse longa ele, história. vocês Mas não tinham feito o CD, vocês não não, teriam tido trabalho. É uma coisa, como é o mundo dá volta. Agora, só para o pessoal entender aqui, quem é você? É, eu. eu digo ou você diz? É aquele que está de cabeça para baixo, sem barba, não é isso? Do lado direito embaixo. Do lado, ou seja,
de cabeça para Aí baixo, ainda tinha a pessoa... cabelo, agora não tem mais cabelo. Agora meu Pois é. cabelo já sumiu. Agora o tempo é implacável e o cabelo sumiu. Mas foi uma É. época muito Mas forte. você era baterista, é isso? Eu era baterista, letrista e fui o criador do grupo, a Chave. Olha A só, Chave olha só. E a Chave em cima do The Doors, as Portas da Percepção, todas essas questões ligadas, evidentemente, ao rock. E a Sim. banda foi uma banda muito, muito importante mesmo. Era para ter sido a banda suporte da abertura dos shows da Rita Lee. Na época que era a Mónica Lisboa era empresária. Depois a coisa foi degringolou, não aconteceu. Mas, enfim, é uma longa história. É, E uma história mal contada da Chave também. Porque a Chave foi um grupo muito, muito importante no cenário do Sul e na música rock do Brasil. bacana. Bom, mas só para registrar aqui, você falou já várias vezes que tem 76 anos, né? Então, só para ficar registrado, você nasceu em 1949 em Açores, né? E Isso, desde exatamente. 60, você disse que veio com 9 anos para cá, é isso? Não, 13 anos. 13 anos. Nove fui morar em Lisboa e com 13 anos eu vim com meu pai. Meu pai era um alto funcionário da FAO, Food Agriculture Organization, que é um dos departamentos das Nações Unidas. Eu vim para cá para implantar a escola de florestas, da qual o meu pai dava aulas e era um dos baluartes da história. Entendi, Pronto, e aí começou toda a história e a minha relação com o Brasil. Eu, quando cheguei no entendi. Brasil, eu não entendia Então, nada do Brasil, nem sabia nada. Eu cheguei no Rio de Janeiro, era uma loucura, entende? Aquilo tudo para mim, e era um mundo à parte. E depois certo. Então, acabei por me você apaixonar pelo chegou. Brasil, e sou apaixonado até hoje pelo Brasil. E toda a minha trajetória como fotógrafo tem sido em cima da identidade e a visceralidade que o Brasil tem e possui. Entendi. Ou seja, só para ficar registrado também, você chegou então em 1963. Está aqui desde 63, não é isso? 63, 68, eu fui para Lisboa estudar Direito, fiquei lá um ano, e 68 eu voltei para cá, 69 eu voltei para o Brasil. E aí fiquei definitivo aqui no Brasil. Entendi. Mas você falou que chegou no Rio de Janeiro. Como é que você mudou para Curitiba? Em que momento? Eu fui no Rio de Janeiro porque eu vim de navio, conta da família, e no navio, curiosamente, eu fui parceiro de viagem dos bisnetos do Visconde Toné. Eu estava no mesmo navio que eu. E eu Olha, cheguei no Brasil, e claro que foi um mundo completamente novo. O Brasil era uma novidade para mim. Eu nem sabia das piadas de português. Felizmente hoje sumiram um pouco, né? Mas enfim, então me fala um negócio. Existe lá em Portugal piadas de brasileiro? não, não existe, nunca existiu. Aliás, existe uma grande paixão pelo Brasil, existe, sim, e uma grande convicção também pelo próprio Brasil, mas não existe piada de português contar piada de brasileiro, não. Hoje Tá talvez certo, tenha uma outra coisa, mas não existe. Aqui tá no Brasil, certo. sim. É que era o Brasil, o português era o maldito, o colonizador maldito. Era Enfim, sempre o burro e aquela coisa toda. Enfim, uma enfim. longa história. Mas vamos lá então. Uma coisa que eu achei interessante da sua biografia é que Hum. você fez várias séries temáticas fotográficas utilizando pseudônimos, como Yuri Andropov e Jacó Bensebat. Me fala um pouquinho sobre isso. Fala Ó, um pouquinho. Jacobin Sabat veio do meu trisavô, eu sou descendente de judeus. O meu trisavô era um judeu marroquino, Ben Sabat, que aportou nos Açores, era comerciante de laranja, e teve um caso com a minha trisavó, e ela ficou grávida, e ninguém nem sabia do cara. Enfim, é uma longa história. E o Yuri Andropov é um nome que eu sempre usei muito. Quando eu não queria ser atendido por alguém, para alguma reunião, sempre diziam, não está em reunião. Eu dizia, diga que é Yuri Andropov. E aí me atendiam. E aí, pronto, virou Yuri Andropov, que significa um tema na minha liturgia fotográfica, e o Jacob Sabat significa outra coisa. Interessante. São três temas bem diferenciados. Eu tenho uma produção muito grande. Eu continuo fotografando diariamente hoje. Isso é muito Fotografo bom. todo dia. Isso é muito bom. Todo dia. Como um exercício e como uma forma de expressão, de reolhar aquilo que eu já vi
e nunca interpretar do mesmo modo aquilo que eu já havia visto. Esse é o meu grande desafio e é a história da fotografia. A fotografia não tem uma interpretação só, tem muitas. E ela é muito rica e muito forte e muito intensa também. É verdade. Agora eu queria te perguntar, para você falar um pouquinho, você foi diretor de artes visuais de Curitiba entre 94 e 98, né? E foi Sim, nesse período que você criou a Bienal Internacional de Fotografia de Curitiba e o museu? sim, foi nesse Olha, período. O museu eu criei a partir de um acervo que havia sido constituído, porque para criar a Bienal de Fotografia havia uma mostra chamada Mostra Brasil. Essa Mostra Brasil, a Fundação adquiria 3 cópias do fotógrafo e eu era amigo de todos os fotógrafos, pedia, você não quer fazer doação de mais alguma foto? E aí foi constituído um super do acervo, que está estagnado hoje, lá no acervo da Fundação, mas foi constituído um super acervo de fotografia contemporânea do Brasil. E aí começou a história da Bienal e nasceu a fotografia a partir do seu acervo, que é um acervo invulgar que a Fundação tem, e assim como foi feita muita coisa, e muita coisa mesmo pela fotografia. Hoje, o Museu de Fotografia está numa reciclagem, porque não mais existe praticamente, tá? E, enfim, é um longo processo, é uma coisa muito complicada. Existe o Museu de Fotografia, mas o Museu de Fotografia não tem a funcionalidade nem a especificidade que havia sido designada para o museu. Tinha um conselho consultivo muito barra pesada, Boris Consoli, Teresa Cisa, quem você imaginar, fazia parte do conselho consultivo que definia os rumos do Museu de Fotografia. Hoje está qualquer coisa, mas enfim, faz parte do ciclo e dessa engrenagem impiedosa que é o serviço público. entendi. Agora me diga uma coisa: esse período que você foi diretor, o que você pode falar, além dessa criação do museu e além da Bienal? O que você pode falar da sua experiência como diretor em Curitiba? Olha, foi um período muito rico. Entre outros, eu fiz a exposição do Krasberg, na qual essa exposição do Krasberg, que foi apresentada no Jardim Botânico de Curitiba, entre outros, não só lá, mas em vários espaços, mas no Jardim Botânico ela teve mais de 1 milhão de visitantes. É muita coisa. É muita coisa e jamais foi superado esse índice, nem esse dado de ter 1 milhão de visitantes numa exposição aqui em Curitiba. Enfim, foi um período muito rico. Foram feitas dezenas de exposições, dezenas, e foi feita muita coisa pela cidade de Curitiba. Muita coisa. Ou seja, Curitiba teve muitos ganhos nesse período, então, né? Muito ganho, um ganho invulgar, grandes exposições, grandes catálogos. Foi uma produção intensa, uma produção muito, muito rica. E pronto, chega. Na primeira gestão do ex-prefeito Rafael Greca de Macedo. Entendi. Agora, mudando de assunto, Hum. indo para seus prêmios que você recebeu. Tem algum prêmio que você tenha recebido que tenha sido importante para você? Não precisa nem ser aquele mais importante para o mundo, mas que tenha sido importante para você. Olha, eu nunca participei muito de convescotes de prémios, nunca, sabe? Claro que tem algumas premiações que eu ganhei, etc., mas não era a minha praia. A minha praia é produzir incessantemente o meu trabalho fotográfico. É isso que eu quero. Mas eu não participo, porque prémios é muito subjetivo e tem É muito verdade. júri que não entende porra nenhuma de fotografia e que vai lá e se arvora de querer ser júri de fotografia e não entende nada e acaba a premiar coisas que jamais deveriam ser premiadas. Pois aí é É, outra e, história. e a questão não é nem só não entender, é questão muito do gosto pessoal, né? Então, Claro, 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 com se a certeza. pessoa gosta, ótimo. Se a pessoa não gosta, não adianta você ser um excelente, Exatamente, exatamente, nada que não adianta. exatamente. Enfim, mas é isso daí mesmo que acontece, sempre mesmo. Depende muito do gosto do júri, Do, vamos do dizer assim. leitor, do leitor. É. É. Vamos lá. Então, você falou já no iniciozinho sobre a expedição Coração do Brasil, que você fez de 1999 a 2002 e que depois gerou algumas outras expedições que você fez, aparentemente, né? Você Sim. disse aqui que percorreu 70 mil quilômetros, você até já falou um pouquinho disso, mas fala um pouquinho mais a fundo agora,
Olha, foi uma dessa barra expedição? muito pesada, porque nós saímos na cara e na coragem. Eu me acompanhei de um jornalista, na qual toda semana nós escrevíamos uma página para o principal jornal do Paraná, que era a Gazeta do Povo. Escrevemos para rotas e destinos de Portugal. Então era muito intenso. A gente tinha apenas um computador. A gente chegava no final do dia do hotel, onde a gente estivesse, e usava o computador para mandar notícias para um site. A gente produzia o site também. O site era alimentado diariamente. E era muita loucura, era muito, muito trabalho. Mas isso me permitiu conhecer e desvendar um pouco desse Brasil riquíssimo, cheio de contradições, mas cheio de grandes, grandes elocuções e grandes trajetórias e grandes, grandes marcos na sua história. Então foi um período muito rico, foram 3 anos, foram 70 mil quilómetros. Depois eu resolvi fazer o Paraná, me aprofundar, e foram mais 20 mil quilómetros. E continuo. Agora fiz Antonina, fiz Açores, que eu não nasci, para tentar revelar o livro dos Açores para o brasileiro, porque a colonização sulina, Porto Alegre e Florianópolis foram colonizadas pelos Açores. Ninguém nem sabe o que é a cara dos Açores. Ninguém sabe. Sabe que foram colonos açorianos que ali estiveram, mas não sabe como é que é o local de origem. É um local Sim, absolutamente divino, no meio do Oceano Atlântico. Enfim, é uma longa história. Uma longa história. entendi. Bom, então, já que você falou de livros, né, vamos entrar agora umas perguntinhas sobre livros. Você tem já lançados uns 14, 15 livros, é por aí, não é? É por aí, 14 livros. 14, exatamente 14 livros. E tem já engatilhado mais uns 10, 15, é isso? Exatamente. Bom, Um é Antonina, outro é Açores, outro é Ruínas, e aí vai, é uma infinidade, cara. Eu não paro, eu volto a te falar, eu não paro de produzir. Eu produzo todo dia, eu preciso me alimentar da minha produção. E a minha produção me faz bem. Eu é preciso isso. reolhar aquilo que eu já vi e interpretar novamente e de um modo diferente. Esse é o É grande isso. desafio da fotografia. Exatamente, isso é que é importante. Muitas vezes, anos depois que se passam, a gente olha de uma forma diferente para aquele conjunto de fotos e um trabalho diferente, vamos dizer assim, né? Exatamente isso. Exatamente. Olha só, Porque, e a você fotografia me levou a muitos caminhos, a muitos horizontes, a muitos conhecimentos, a muitas interpretações e a muitas divagações também. A fotografia é um sonho, é um sonho. E você tem que saber interpretar e tem que saber reger o sonho. entendi. Você citou aqui na nossa entrevista para a revista XT13 que o livro Lagamar foi um marco para você. Ele foi o mais importante? Não, eu acho que talvez. Não, não tem. O mais importante é sempre aquele que ainda não aconteceu e vai sair um dia. Tá? Hum, Claro que o Mestiço é um livro muito importante. Foi finalista de Jabuti. Tá? Claro que Jabuti é aquela história que a gente já sabe, enfim, o Colvin Scott. Mas foi finalista. É um livro muito importante, O Mestiço. É um livro entendi. com 340 retratos brasileiros. É retrato. Retrato na veia e na verdade. É É um retrato. livro, e é um livro grande também, fisicamente, né? É um livro grande, mas são 340 retratos de brasileiros anônimos. Não é brincadeira. Que isso faz parte do coração do Brasil, quando eu percorri o Brasil todo. E eu sempre fui. Eu continuo fazendo muitos retratos. Devo lançar o novo mestiço agora. Está pronto. Está pronto. Novo? É o outro É, mestiço. Cara, eu seria, fotografo muito, eu faço muito retrato. Muito retrato. esse novo mestiço seria um mestiço 2.0 com fotografias completamente diferentes? Completamente diferentes. Olha só, Completamente diferentes. Não esse, sei se esse- vai ter o mesmo volume de tamanho, porque o mestiço com um livro grande e pesado, são 4 ou 5 quilos de obra, é um livro pesado, mas é um livro muito verdadeiro e muito inteiro, muito inteiro. É olho no olho. Como tem que ser o retrato? Eu não produzo retratos, eu faço o retrato na veia. Eu peço para fazer o retrato, faço o retrato com autorização, com anuência, mas é um retrato de verdade inteiro.
Entendi. Você poderia agora falar um pouquinho da sua, digamos assim, os fotógrafos que você admira, que você, digamos assim, teve como referência durante sua vida? Você tem Ah, algum de lembrança? tem vários. Bom, começa com o Salgado. O Salgado, que veio aqui nas Bienais, participou de 2 Bienais, mas o Salgado era e continuará sendo da fotografia. Ele tem um olho invulgar. Tá? É verdade. Evandro Teixeira é outro. O Rogério Reis é outro. Na verdade, no Brasil não são tantos assim os fotógrafos. Se fala muito da fotografia brasileira, mas a fotografia brasileira, na verdade, não tem tantos fotógrafos na veia e como deve ser a verdadeira fotografia. Mas, enfim, esses são alguns dos fotógrafos. Internacionais, tem muitos. Porra, internacionais é uma loucura. Começa pela Cristina Rodero, tá, espanhola. E aí Certo. vai embora, é muita gente. Aliás, a minha escola é muito a escola da Magno. A Magno é a grande agência de fotografia, é, sem dúvida, o grande reduto de grandes fotógrafos. E pronto, é isso. Aqui mesmo em Curitiba tem alguns fotógrafos, iniciantes, pioneiros, mas não tem um puta do fotógrafo. O Urban, talvez, um dos raros fotógrafos, mas João enfim, não Urban. tem. É o João Urban, que é um belo do fotógrafo. Fez boias frias, tem uma trajetória e tem, evidentemente, um domínio da fotografia invulgar. Entendi. Realmente é bem interessante digamos assim, essas referências que você tem. Bom, vamos aqui continuar. Tem mais uma perguntinha que eu tinha separado aqui. Diga. Deixa eu me ver. É, bom, praticamente já terminamos. E eu queria que você falasse um pouquinho do como você acha que está a fotografia atualmente no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? Com esse negócio de ter inteligência artificial, celular, todo mundo com o celular na mão. Por exemplo, o pessoal de casamento vive reclamando que vai fazer a foto e vem alguém com o celular na frente dele para fotografar o noivo. Ou seja, celular, muito celular por aí. Ou seja, a gente gosta do celular porque permite a gente fazer fotos maravilosas, mas está na mão de muita gente, né? E a inteligência artificial está vindo atropelando aí também, atrapalhando a beça. O que você poderia dizer para nós sobre isso? Olha, o panorama da fotografia não é dos melhores. Todo mundo fotografa hoje. Todo mundo. Com iPhone, com o que você quiser. No entanto, a fotografia hoje ela é muito rudimentar e muito ruim. Isso é uma história. Eu acho que desse uso constante do celular, ou seja lá o que for, o cara vai começar a aprender a saber o que é enquadramento, o que é composição, o que é técnica, porque é que uma foto é melhor do que a outra. Ele vai começar a discernir sobre isso. Mas ainda estamos num processo muito embrionário. Hoje todo É mundo fotografa e fotografa mal, eu acho. Muito mal mesmo. Há poucos grandes trabalhos de fotografia. Todo mundo quer descobrir um filão para dizer, eu faço tal tema. Mas, na verdade, o tema que escolhe você. Não é você que escolhe o tema. é Essa que verdade. é a questão. E aí estamos num beco meio complicado e meio conturbado na tal da fotografia. É verdade. Enfim, é um período complicado. É verdade. Você falou agora uma coisa interessante, né? A pessoa tem acesso ao celular, ou seja, uma máquina fotográfica muito boa atualmente, né? E vai fazer fotos ruins, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que se interessar e começar a estudar um pouco, vai fazer até com o celular fotos boas. Eu notei Não, pessoas. tem coisas sendo feitas muito interessantes. Não são muitas, volto a te falar. Não são muitas. Mas tem alguma coisa assim que acontece por aí. Entende? Todo mundo quer ser fotógrafo. Acha que é a profissão do sonho, isso, aquilo. Não sabe qual é que é a barra de ser fotógrafo. É uma barra muito pesada. Para você sobreviver de fotografia e viver de fotografia, tem que amar muito aquilo que você faz. Você tem que ser convocado e não É, convocar. é. Só um comentário, então, sobre esse negócio do aprendizado pelo celular. Teve muito tempo há muitos anos atrás, eu fotografava modelos
e elas sempre gostavam de ter algum fotógrafo fotografando, né? Mas hoje em dia eu noto que a maioria já tira foto sozinha, porque elas aprenderam com o celular a encontrar suas melhores posições, não precisam mais de fotógrafo, vamos dizer assim. E realmente Eu acho que ainda precisa, acho que ainda precisa. precisa um pouquinho, mas tem muitas que. Não, mas depende do tipo de modelo, é claro, né? Mas Hum. aquelas meninas que gostam de fotografar, as que se interessam mais, elas procuram melhor ângulo, a melhor pose, e a gente vê que elas tiram fotos Elas sozinhas. sabem tirar, elas sabem Exato. tirar, elas sabem Pois o é, melhor ângulo pois e é. a Ou melhor seja, postura que elas podem adquirir. é isso que é interessante. Ou seja, elas pegaram uma máquina fotográfica e têm interesse, têm olho e gostam de fotografia e acabam aprendendo. O Concordo que completamente contigo. pois é, Concordo. o que a maioria das pessoas não vão ter essa capacidade que elas têm, vamos dizer assim, né? É É isso que a gente verdade. estava falando. Mas é isso. Já estamos com 40 minutos, eu acho que tá bom por enquanto. Você gostaria de falar alguma coisa a mais? Não, que adorei falar contigo. Adorei o projeto da revista, adorei. Eu não conhecia, passei a conhecer. Adorei. E acho que a gente tem uma longa trajetória. E que Isso todos aí, os fotógrafos se abracem e se amem. E se exatamente. aceitem, acima de tudo, uns aos outros. É É isso que é. isso. A É, fotografia faz parte da vida e faz parte, cada vez mais, do cenário mundial e do cenário nacional. eu agradeço as palavras e convido você a olhar as edições anteriores, que tem fotógrafos do mundo todo, para você ver que a revista XT é uma revista que, desde o início, era para ser foi uma revista internacional, né? A gente é um grupo de 3 fotógrafos que se encontrou numa cidade chamada Extrema e a partir de conhecimentos mútuos, Por internet, isso a essas coisas. revista é extrema. Por isso ela é extrema. Exatamente. Exatamente. Extremada. Eu falo que é extremado, extraordinário, mas vem justamente dessa cidade extrema, desse coletivo que nós somos, né? E a Exatamente. partir de, e a partir de então nós fizemos isso porque a gente conheceu fotógrafos do mundo todo e por isso que ela é internacional. Nessa edição, como a gente está tendo essa retomada, a gente colocou 3 fotógrafos fotografando só dentro do Brasil. Né? Ou seja, mesmo os 2 estrangeiros, 3 estrangeiros, porque você também é português, né? O Mas francês cara, já, eu já sou brasileiro. Eu já já é moro aqui brasileiro. há mais de 40 Pois é, anos, cara. pois é. Eu sou brasileiro. O alemão que está na revista também, o Micha Ende, também mora aqui desde 80 e poucos, então está há muito tempo também. E o francês não, o francês ele vem de vez em quando, mas ele fotografou 40 anos atrás, há 40 anos que ele fotografa de vez em quando, mas ele não mora aqui. Então é uma Hum. forma da gente congregar excelentes fotógrafos e espero que futuramente a gente possa contar contigo novamente com alguma coisa que Pode você queira. contar. E eu A revista está adorei o aberta. papo, adorei as perguntas e adorei, acima de tudo, estar aqui, de poder dividir um pouco da minha vivência, da minha experiência com o teu público e com quem estiver interessado. Tá. Então, eu gostaria agora de agradecer ao pequeno público que está ao vivo agora, né, porque foi uma coisa que a gente montou de última hora, e quem for ver a gravação, porque vai ficar gravado eternamente, quem quiser pode ver Claro, 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 repetidamente. claro. Claro, querido. Então, Orlando, fica um grande abraço, muito Outro obrigado bem pela grande para participação. você. Muito obrigado pela possibilidade. Sucesso e longa vida. Obrigado. Aqui é a transmissão, Ok, não saia daí, encerrei a transmissão. ok. Então tá. Fica um grande abraço aí. A gente se fala qualquer coisa, estamos aí, tá, Orlando? Ok, muito obrigado e um